Antes da Segunda Guerra Mundial, os alemães já viam o potencial das aeronaves movidas pelo motor a jato. Em 1936, Hans von Neuhaus construiu os primeiros motores a jato na Alemanha. Hans von Neuhaus foi um engenheiro alemão, depois naturalizado estadunidense. Embora o crédito pelo primeiro motor a jato construído com sucesso seja dado a Frank Whittle, o projeto de Hans foi o primeiro a equipar um avião a ser posto em real funcionamento. O primeiro protótipo de Hans foi o Heinkel HE-178 em agosto de 1939. Nenhum de seus projetos entrou em produção em escala comercial, mas suas contribuições para o desenvolvimento do motor a jato na Alemanha são de valor inestimável para a engenharia de motores, e posteriormente dariam origem a máquinas incríveis e rápidas, altamente tecnológicas. Juntamente à invasão da Polônia e o início da Segunda Guerra Mundial, aconteciam os primeiros voos de teste bem-sucedidos do primeiro avião a jato do mundo, o Heinkel HE-178, com o objetivo de criar uma aeronave de caça avançada. Em paralelo aos testes do HE-178, o ME-262 já estava em desenvolvimento, mas com o nome provisório de Projeto 1065. O projeto se originou como uma solicitação do Ministério da Aviação para uma aeronave a jato capaz de voar a pelo menos 1 hora em velocidade de cruzeiro de 850 km por hora. Waldemar Voigt liderou a equipe de design, como chefe de desenvolvimento da Messerschmitt, e Robert Loser supervisionou a equipe de Waldemar. Estes dois eram os engenheiros de ponta da Messerschmitt e foram designados para a criação do projeto 1065, o futuro ME-262. Durante abril de 1939, os projetos iniciais foram elaborados. O desenho original era diferente da aeronave que entrou em serviço. Apresentava motores montados na raiz da asa, junto à fuselagem. Inicialmente, as asas foram pensadas para ter uma geometria sem enflechamento. Posteriormente a estudos de aerodinâmica, uma proposta de enflechamento da asa foi feita. A asa era enflechada desde a raiz até a ponta em um ângulo de 35 graus. As aplicações e os efeitos em voo da asa enflechada foram estudados exaustivamente pelos engenheiros alemães Albert Betz e Adolf Bussmann. Em estudos aerodinâmicos e testes em túnel de vento, estes dois engenheiros evidenciaram que as asas voltadas para trás diminuíam a resistência ao avanço, o conhecido arrasto. E pelo menos 7 tipos de arrastos diferentes foram descobertos, sendo eles o número 1, arrasto parasitário, causado pela resistência devido ao formato da ponta da asa, juntamente com o efeito de atrito e fricção das superfícies das asas com o ar e diferentes partes da aeronave, criam zonas de turbulência ao interagir com o fluxo de ar. 2. Arrasto induzido, relacionado à sustentação, gerado pelo vórtice nas pontas das asas, especialmente em baixas velocidades. 3. Arrasto de compressibilidade, surge quando a aeronave se aproxima da velocidade próxima do som. Neste caso, as ondas de choque causam o aumento repentino de arrasto. 4. Arrasto de onda. Ocorre em velocidades supersônicas, devido à formação de ondas de choque na fuselagem e nas asas. 5. Arrasto de interferência. Mais detalhado que o arrasto parasitário, inclui interferências aerodinâmicas complexas como entre as asas e fuselagem e ou os motores. 6. Arrasto de pressão. Resulta da diferença de pressão entre a parte frontal e a parte traseira do objeto que se movimenta no ar.
podendo ser reduzido por formas mais aerodinâmicas. 7. Arrasto induzido pela manobra. Aumenta em manobras devido à maior necessidade de sustentação em um ângulo de ataque muito elevado. Além das questões aerodinâmicas, o projeto teve inúmeros atrasos devido a problemas técnicos com os novos motores a jato. Devido aos motores terem um peso maior do que o prometido pelo fabricante, enquanto esperava pelos motores, a Messerschmitt fez uma atualização do projeto e moveu os motores da raiz da asa para uma posição mais ao meio da asa. Isso foi pensado devido à maior facilidade e rapidez para a substituição do motor em campo de batalha. Quando se tornou evidente que os motores jato BMW 003 seriam significativamente mais pesados do que o previsto, já em março de 1940 foi decidido que, em vez de mover a asa para trás em sua montagem, somente a parte da asa depois do motor seria ligeiramente varrida para trás, em apenas 18,5 graus. E a parte da asa entre o motor e a fuselagem se manteria reta, para ajustar a mudança no centro de gravidade e posicionar o centro de sustentação adequadamente em relação ao centro de massa da aeronave. Com base em cálculos aerodinâmicos e nos resultados de túnel de vento, a partir do protótipo número 6, a parte da asa entre o motor e a fuselagem também teria o bordo de ataque inclinado, com o mesmo valor de 18,5 graus, mantendo o bordo de fuga reto. O programa de desenvolvimento dos motores a jato foi seriamente prejudicado pela falta de financiamento, uma vez que seus responsáveis, junto ao governo alemão, não entenderam o grande poder e tecnologia que estes projetos carregavam e que poderiam mudar fortemente o rumo da guerra para a Alemanha. Entre eles estava Hermann Göring, chefe da Luftwaffe, que cortou do programa de desenvolvimento dos motores diversos profissionais de fundamental importância para o projeto, deixando a equipe com apenas 35 integrantes, entre engenheiros e assistentes. Um problema particularmente grave era a falta de uma liga metálica com um ponto de fusão suficientemente alto para criar peças que pudessem suportar as grandes temperaturas dentro do motor. Um problema que não foi desenvolvido e solucionado adequadamente até o final da guerra. Depois de um voo em novembro de 1941, com os BMW 003 terem terminado em um duplo apagamento, a aeronave fez seu primeiro voo bem-sucedido inteiramente com propulsão a jato após usar os motores Jumo da série 004. Os voos de teste começaram em 18 de abril de 1941, com o exemplar ME-262 versão 1. Este modelo ainda usaria os motores turbojato BMW da série 003, pois os motores encomendados ainda não estavam prontos. Antes de instalar os turbojatos da BMW, um motor Junkers Jumo 210 convencional foi montado no nariz do protótipo versão 1, acionando uma hélice. Este modelo provisório com hélices tinha como objetivo testar a estrutura da aeronave e demais partes da fuselagem, assim como os sistemas hidráulicos, trem de pouso, superfícies de controle, superfícies de estabilidade em voo e condições a baixa velocidade. Isso foi planejado, pois as matérias-primas eram tão escassas para os motores a jato que a perda de qualquer exemplar de motor em acidentes de testes era impensável. Quando os motores BMW 003 a jato foram instalados, o motor Jumo com hélice ainda foi mantido, por questões de segurança, o que se demonstrou sensato, pois ambos os motores BMW falharam durante o primeiro voo e o piloto teve que pousar usando apenas o motor hélice montado no nariz.
As fuselagens dos protótipos V1 a V4 possuíam o que se tornaria uma característica incomum para a maioria dos projetos posteriores de aeronaves a jatos: uma configuração de trem de pouso convencional, totalmente retrátil, com uma roda traseira também retrátil. O terceiro protótipo da fuselagem V3 tornou-se um verdadeiro jato quando voou em 18 de julho de 1942. Pilotado pelo piloto de testes Fritz Wendel, seu trem de pouso do tipo convencional fez com que o escoamento do jato desviasse a aeronave da pista. Com a turbulência do ar que passava pela asa anulando os efeitos dos elevadores da cauda, e assim a primeira tentativa de decolagem foi interrompida. Na segunda tentativa, Wendel tentou uma nova tática, acionando os freios da aeronave na velocidade de decolagem conhecida como V2. Isso causou um pequeno momento em torno do centro de gravidade da aeronave, que levantou o profundor para fora da esteira de turbulência da asa e fazendo o protótipo ganhar o controle de elevação de nariz. Posteriormente, com esta informação dada pelo piloto de testes, foi feita a mudança para um arranjo de trem de pouso do tipo triciclo, com o trem de pouso do nariz totalmente retrátil. Este trem do nariz foi implementado no modelo versão 5 e foi consolidado e mantido para o modelo versão 6 e todos os que viriam posteriormente. Ao longo destes testes, os problemas do motor continuaram a atormentar o projeto, com o Jumo 004 sendo apenas marginalmente mais confiável do que o BMW 003. Os primeiros motores tinham vida tão curta que frequentemente precisavam ser substituídos após apenas um único voo. As modificações na fuselagem foram concluídas em 1942, mas prejudicadas pela falta de motores, a produção em série não começou até 1944. As entregas foram baixas, com 28 ME em junho de 44, 59 em julho e apenas 20 unidades em agosto. O motor Jumo 004A passou por vários testes de 100 horas, com um tempo entre revisões de 50 horas sendo alcançado. No entanto, provou ser inadequado para a produção em larga escala, devido ao seu peso considerável e à alta utilização de materiais estratégicos como níquel, cobalto e molibdênio. Estes eram os únicos materiais possíveis de se obter na época e que apresentavam resistência à dilatação e ao trabalho em altas temperaturas, requeridos para um motor a jato. No entanto, em tempos de guerra, estes materiais eram extremamente escassos. Consequentemente, uma atualização, o motor Jumo 004B, foi projetado para usar uma quantidade mínima de materiais estratégicos. Todas as peças de metal de alta resistência ao calor, incluindo a câmara de combustão, foram alterados para o aço maciço da classe SAI 1010. A título de curiosidade, este material existe até hoje, mas não é empregado em máquinas ou estruturas devido à sua baixa resistência mecânica. Com os aços de qualidade inferior usados no 004, o motor exigiu revisões com apenas 25 horas de uso, passando por um teste metalúrgico que revisa cada componente para verificar trincas e rachaduras. Se passasse no teste, o motor era reutilizado por mais 10 horas de voo. Mas com apenas 35 horas precisava ser inteiramente substituído. Este era o tempo máximo que os discos de alta pressão da turbina, feitos de aço 1010, aguentavam. Em operação, os ME-262 podiam carregar 2.000 litros de combustível em 2 tanques de 900 litros, um na frente e outro atrás da cabine, e um tanque de fuselagem ventral de 200 litros.
Assim, o ME-262 teria uma autonomia total de voo de 60 a 90 minutos. O combustível era o J2, em opção de diesel ou uma mistura de óleo e gasolina de aviação B4 de alta octanagem. O consumo de combustível era o dobro da taxa de aeronaves de caça bimotoras típicas da época, o que levou à instalação de um indicador de alerta de baixo nível de combustível na cabine, que notificava os pilotos quando o combustível restante caía abaixo de 250 litros. O ME tinha um comprimento de 11 metros, uma envergadura de 13 metros e altura de 3,5 metros. Vazio pesava cerca de 3.800 kg, com um peso máximo de decolagem de 7.200 kg. Era equipado com seus dois motores Jumo 004B. Podia alcançar a velocidade máxima de 900 km por hora, com alcance de 1.050 km, um teto de serviço de 11.500 metros e uma taxa de subida de 20 metros por segundo. Foi projetado com diversos pontos de fixação para uso de diferentes armas em diferentes missões, mas as mais comuns foram canhões de 30 mm Mk-108, foguetes R-4M e bombas de 250 kg. Em 1943, Adolf Hitler imaginou que o ME-262 seria uma ótima aeronave de ataque ao solo, ao invés de um interceptador, fim para o qual foi pensado e projetado. Assim, sob as ordens de Hitler, a configuração de um bombardeiro rápido de alta velocidade e carga útil leve foi planejada para penetrar no espaço aéreo inimigo durante a esperada invasão aliada da França. A interferência de Hitler ajudou a estender o atraso na entrega dos 262. Em suas memórias, Albert Speer, ministro do Armamento e Produção de Guerra, afirmou que Hitler originalmente havia bloqueado a produção em massa do ME-262, mas depois mudou de ideia no início de 1944. Hitler rejeitou os argumentos de que a aeronave seria mais eficaz como um caça contra os bombardeiros aliados que destruíam grande parte da Alemanha. Ele a queria como um bombardeiro para ataques de vingança. De acordo com Speer, Hitler sentiu que a velocidade superior em comparação com outros caças da época significava que não poderiam ser abatidos e, portanto, preferiu para voos diretos em grande altitude carregando bombas para atacar o coração dos inimigos da Alemanha. Cerca de 1.400 aeronaves foram produzidas. No entanto, menos de 100 ME-262 estavam em condições de combater a qualquer momento. De acordo com fontes, eles destruíram 300 a 450 aeronaves inimigas, com os aliados tendo destruído cerca de 90 ME-262 no ar. Enquanto a Alemanha era intensamente bombardeada, a produção do ME-262 foi espalhada em instalações de produção de baixo poder produtivo e improvisadas, às vezes pouco mais do que clareiras e barracos nas florestas da Alemanha e países ocupados. Do final de fevereiro ao final de março de 1945, aproximadamente 70 ME-262 foram destruídos em ataques aéreos. A própria fábrica de jatos de Neuburg foi bombardeada em 19 de março de 1945. Grandes fábricas subterrâneas fortemente protegidas foram construídas, como o complexo de Wenger 1. Ele era parcialmente enterrado para proteger a produção do motor a jato Jumo 004. Para manter a produção do ME-262 a salvo de ataques com bombas, um complexo de minas desativado sobre a montanha de Valksberg foi adaptado para a produção das aeronaves. Elas foram transportadas para o topo plano da colina, onde uma pista limpa e posta em operação foi construída.
Entre 20 a 30 ME-262 foram construídos aqui. Em meados de 1944, a fábrica subterrânea foi invadida por tropas aliadas, antes que pudesse atingir uma produção significativa. Também asas foram produzidas no túnel da rodovia mais antiga da Alemanha, em Engelberg, a oeste de Stuttgart. Em Bergstall, uma vasta rede de túneis foi escavada, onde trabalhadores escravos do campo de concentração de Gusen II produziam fuzelagens totalmente equipadas para o ME-262 a uma taxa mensal de 450 unidades, em grandes linhas de montagem desde o início de 1945. Gusen II era conhecido como um dos campos de concentração mais severos. A expectativa de vida típica dos prisioneiros era de apenas 6 meses. Estima-se que 35 a 50 mil pessoas morreram nestas fábricas de trabalho forçado para o ME-262.